Bom dia, sétimo ano. Mais uma aula. Hoje a nossa aula é da sexta-feira, dia 3. Então, nós vamos trabalhar com tabela de transformações de medidas, tá bom? Vamos pegar o nosso livro lá na página 258. Eu quero mostrar esse cubo. Ele está quadriculado lá no nosso livro, ó. Ele está mostrando pra gente ele está demonstrando uma coisa muito importante, que é entender o volume de um cubo. Se eu tivesse um cubo com 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de comprimento, equivale a 10 decímetros, porque eu disse para vocês lá na outra aula que 1 decímetro tem 10 centímetros, né? Então, eu teria aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 centímetros é 1 metro, então é como se cada quadradinho desse valesse 10 decímetros. Então, eu tenho 10 aqui na largura, eu tenho 10 na altura e eu tenho 10 no comprimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu vou calcular volume de algum objeto, deixa eu pegar um outro papelzinho aqui, ó. Quando eu vou calcular volume, então eu vou fazer o comprimento vezes a largura vezes a altura. Se eu tivesse, então, 10 decímetros no comprimento, 10 decímetros na largura, 10 decímetros na altura, eu faria 10 vezes 10 é 100, vezes o outro 10, eu teria 1000 decímetros cúbicos. Então, essa é a mais interessante que eu consigo usar para vocês para exemplificar. Então, eu tenho que 1 metro cúbico equivale. O que é equivale? A gente não estava trabalhando com áreas equivalentes, é igual a 1000 decímetros cúbicos. Tá, eu consigo perceber isso pelo desenho, mas eu também posso usar a tabela de transformações de medidas, tá? Aqui no nosso livro tem uma, logo aqui, e tem outra na página 260, que é a que eu quero trabalhar com vocês, que é essa daqui, ó. Eu vou trabalhar com essa daqui. Então, tudo que eu vou falar agora tá nessa página, inclusive o exemplo que tá falando sobre tijolos ecológicos. E nós vamos fazer essas transformações. Eu vou fazer aqui no papel igual tá aqui, mas de modo que eu acho que vocês vão entender melhor. Então, o que a professora acabou de falar para vocês? Que eu acabei de dizer para vocês que 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetro cúbico. Então, o que eu consigo perceber quando eu faço essa transformação? Que quando eu estou transformando de metros para decímetro, eu multiplico por 1000. Eu até escrevi, tá? Ó, metro cúbico, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se você quiser pausar o vídeo para copiar, decâmetro. Ó, o decâmetro parece com o decímetro, tá? Só que o decâmetro tem o A do decâmetro, ó. Eu gravei assim. Hectômetro e o quilômetro. Esses dois, o decâmetro e o hectômetro, são que nós vamos usar menos, tá? Mas é importante saber. Para transformar também, pessoal, de decímetro para centímetro, eu também multiplico de novo por 1000. Então, 1 metro que tem 1000 decímetros teria 1.000.000 de centímetros. 1000, 1.000.000. E para transformar centímetros em milímetro, de novo, eu multiplico. Aí tem muito, hein? É muito zero. Também é uma unidade de medida pouco trabalhada. Para eu fazer o contrário, para eu transformar de metro para decâmetro, aí o metro é menor que o decâmetro. Então, agora eu vou dividir. Eu vou usar uma caneta de outra cor agora, vou pôr uma caneta
fazer com a caneta rosa. Então, ó, se o metro é maior que o centímetro, eu vou multiplicando. Se agora ele é menor, eu vou dividindo. Então, se eu fosse dividir, aqui eu teria, então, 0,001. Tá vendo? E se eu fosse transformar decâmetro em hectômetro, novamente, eu ia dividir. E se eu fosse transformar, eu ia novamente dividir, ia ficar um número muito pequeno. Se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser transformar de quilômetro para hectômetro, ó, o quilômetro é maior, então se ele é maior, é o que eu falei, multiplica. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 1000. Por que é 1000? Porque é volume, 3 medidas. Então, 10 vezes 10 vezes 10 deu 1000, é por isso que eu uso esse 1000. E de decâmetro para metro, eu também. Eu tô fazendo assim porque no livro tá assim, né? Então, eu tô fazendo igual tá no livro. Agora, se eu quiser fazer o contrário, ó, tá faltando fazer daqui para cá, né? Então, eu vou fazer agora com a caneta rosa, porque eu fiz com a caneta azul tudo que era vezes, e agora eu vou fazer com a caneta rosa tudo que é de dividir. Então, se eu quisesse transformar o milímetro em centímetro, eu também ia dividir por 1000. E se eu quisesse transformar o centímetro em decâmetro, eu também deveria dividir, porque ele é menor. E se eu quisesse transformar o decímetro, eu falei decâmetro, né? Se eu quisesse transformar o decímetro em metro, eu também ia dividir, porque é menor. Eu sei que é bastante informação, mas a gente precisa entender, principalmente do metro para o decímetro para o centímetro, que é o que a gente mais usa. Então, vou colocar outros exemplos aqui. Então, vou colocar para vocês assim, e se fosse 115 metros, professora? Eu vou pôr com a canetinha maior. 115 metros cúbicos que eu vou transformar em decímetro. É só multiplicar por 1000, então ficaria 115 mil. E se eu quisesse transformar em centímetros, então ficaria 115 milhões, porque eu ia multiplicar duas vezes. Uma, duas. Aí eu pego 115 vezes 1000, anoto, multiplico de novo esse valor por 1000, dá esse número grandão aqui. E se eu quisesse fazer o contrário, vou fazer com a caneta mais fina. Se eu quisesse fazer o contrário, 115 metros em decâmetro, eu ia dividir, aí ia dar 0,115. Tá vendo? Vou pegar um outro valor aqui, vou pegar tipo 12. Se fosse, professora, 12 metros cúbicos e eu quisesse transformar 12 vezes 1000, 12.000 decímetros cúbicos. Se eu quisesse transformar em centímetros, 12.000 vezes 1000, 12 milhões de centímetros cúbicos. E se eu quisesse transformar o metro cúbico em decâmetro, divide 0,012. Tá vendo? Então, daqui para lá eu multiplico, daqui para cá eu divido. Daqui para cá eu multiplico, de lá para cá eu divido. É só pensar. O maior para o menor, multiplica. Do maior para o menor, multiplica. Tá? Pegar um outro exemplo com número decimal. 2,3. 2,3 metros cúbicos, eu quero transformar em decâmetro. Divide esse valor por 1000. Se você dividir, vai dar 0,023. Tá vendo? Então, se eu quiser, divide de novo por 1000. Aí daria assim, 0,00023. É só você ir fazendo a divisão, dá uns números cada vez menores, porque o metro para chegar no quilômetro, quanto menor for o número, mais casas após a vírgula ele vai ter. E se eu fosse transformar esse metro aqui em decímetro, eu ia multiplicar por 1000, daria 2.300 decímetros cúbicos. Vou deixar essa última linha para eu usar no probleminha que eu coloquei aqui, ó. Esse é o probleminha que tá lá no livro, tá bom? Dos tijolos. Ele fala assim: um tijolo é produzido com 3.375 centímetros cúbicos de matéria-prima. Quantos tijolos eu posso fabricar com 135 metros cúbicos de matéria-prima?
Tá, eu tenho bastante matéria-prima, porque eu tenho metro cúbico. Mas para fazer um tijolo, eu preciso de 3.375. Ah, eu vou dividir. Sim, com certeza. É só fazer a divisão. Mas não é esse dividido por esse. Eu tenho que transformar o metro cúbico em centímetro. Então, eu vou usar essa última linha da tabela que ficou aqui. Eu vou pegar até uma caneta de outra cor. Vou pegar essa daqui. Então, eu tenho em metro. O metro não tá aqui no meio, ó. Então, eu vou colocar aqui 135. Para eu transformar em decímetros, vai dar 135 vezes 1000. Só que isso aqui é decímetro. Para eu chegar no centímetro, esse 135.000 vezes 1000 vai dar um número bem grande, ó. 135 milhões. Então, quando eu transformei esse valor aqui em centímetros cúbicos, eu obtive esse número grandão aqui, ó. Aí você pega a sua calculadora e divide por esse. 3.375, porque daí eu estou trabalhando com centímetro cúbico e também centímetro cúbico. É sempre importante trabalhar com a mesma unidade de medida. Fazendo essa divisão, o livro já fez e deu 40.000. Então, eles conseguiriam fazer 40.000 tijolos. Então, a importância dessa tabela aqui é para quando a gente precisar fazer transformações. Ela tem que estar na nossa cabeça. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Às vezes a gente nem usa esses valores, mas para fazer as multiplicações, elas nos auxiliam, né? Porque daí eu sei que eu vou multiplicando até chegar onde eu preciso. Então, de tanto fazer, vocês vão acabar decorando. Então, resolva um exercício que eu deixei aí, tá bom? Que é do livro. Bom trabalho!